Meus irmãos, muito boa tarde a todos. Vou me apresentar para aqueles que ainda não me conhecem. Meu nome é Osvaldo, estou professor da EBD, aqui da Igreja Batista do Fonseca, na classe Saliel Couto. Graças a Deus pelo 4º ano consecutivo. E quero agradecer a Deus em primeiro lugar por estar aqui para trazer uma pequena porção do estudo da Palavra de Deus proposto para esse domingo. Vamos orar para nós começarmos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por estarmos na Tua presença, te agradecemos por mais esse dia de vida que Tu nos concedes. Te pedimos, ó Deus, a Tua orientação, que o Teu Santo Espírito esteja aqui neste lugar e que tudo que for dito, Senhor, possa ser dito, feito e realizado para a honra e para a glória do Teu santo nome. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a lição que nós vamos estudar hoje é a lição de número 8 da nossa revista para esse trimestre. Estamos vivendo um ano atípico, bastante diferente, e a adaptação até na EBD se faz tremendamente necessária. Bom, o título da nossa lição é A Depressão por conta do ódio. Depressão é uma doença psicossomática, segundo dizem, e que ela geralmente tem um gatilho. Esse gatilho, na nossa lição, é por conta do ódio. Ela vem por conta de vários fatores, ela pode vir por conta de vários fatores, mas aqui por conta do ódio. E o nosso personagem de fundo é o profeta Jonas. O que aconteceu com Jonas? E nós vamos pedir licença para ler apenas o Jonas 1, o versículo 1, 2 e o 3, que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Bom, Jonas é um personagem bíblico bastante emblemático. Ele viveu aproximadamente no século 8 a.C. O reino de Israel já havia sido dividido, as 10 tribos foram para o norte, e Jonas era um profeta do reino do norte, durante o reinado de Jeroboão II, que foi um reinado grande, porque 10 tribos, foi um reinado próspero, não é? E Jonas era ali então um profeta do Senhor. Já havia uma certa corrupção religiosa no meio das 10 tribos do norte, isso nós todos sabemos, mas a função de Jonas era ser profeta ali. E aí vem a palavra do Senhor e diz para ele: olha, você tem que sair daqui, você tem que ir a Nínive e pregar a seguinte mensagem: eu vou destruir vocês se vocês não mudarem o seu comportamento. Porque a maldade de Nínive havia chegado ao Senhor. Esse é Jonas. Jonas está na sua área de conforto, na sua terra, e Deus o chama para uma missão que eu acho que quando ele recebeu, ele disse: isso é impossível de eu fazer. E eu não vou fazer. Deve ter colocado isso no seu coração. Nínive, que cidade é essa? Bom, Nínive
ela ficava localizado logo perto ali da cabeceira do rio Tigre, Eufrates, aquela área ali que hoje é o Iraque, tá? O Iraque era uma cidade bastante poderosa na sua época, uma cidade rica, que, segundo a Bíblia, lá no finalzinho, Jonas tem, no seu livro, tem apenas 4 capítulos, lá no seu finalzinho, consta que ela tinha 120 mil habitantes. Para vocês terem uma ideia do que é isso, o Fonseca hoje tem aproximadamente 52 mil habitantes. Então era o dobro da nossa população naquela cidade. Uma cidade forte, fortificada e que pertencia e era a capital do Império Assírio. Então, o império que comandava o mundo da época. O problema é que os ninivitas eram homens tremendamente cruéis. Tudo em Nínive soava mal aos olhos de Deus. A crueldade deles era tão grande que isso chegou até Deus. E Deus, para não fazer como ele fez, fez em Sodoma e Gomorra, ele resolveu tirar um profeta da terra de Israel e mandar para a terra de Nínive. E assim é o pano de fundo dessa história. Mas Jonas, ele desobedeceu, fez o contrário. Segundo consta, aqui logo no início, ele compra uma passagem, vai para Jope e chega lá, paga a passagem para entrar no navio, entra e vai para Tarsis. Ora, Nínive era, vamos geograficamente dizer assim, para o norte. Tarsis, ele desceu para Jope e foi para o lado da Espanha. Supostamente, não é? Consta-se geograficamente que a cidade de Tarsis seria então ali onde hoje é a Espanha. Bem longe, mas muito longe do propósito de Deus. Bom, a segunda parte, vocês sabem que ele cai, não é? Ali naquele navio, porque ele quis viajar para outro lugar. Ali ele sofre um grande revés, aquele navio está a ponto de naufragar, descobre-se que a culpa é dele, eles pegam e a muito contragosto aqueles homens o jogam no mar. Deus pega um grande peixe, aquele peixe Jonas é tragado por aquele peixe e ele fica 3 dias ali dentro. Estando ali naquele local em que ele compara ao inferno, e o próprio Senhor Jesus Cristo compara também, depois, nós vamos ver depois, ao inferno, ele tem um tempo para se tratar com Deus sobre a sua desobediência. E ele faz uma promessa a Deus que se ele pudesse voltar ao templo, que ele pagaria os seus votos, aquela coisa toda, faz uma bela oração e Deus se compadece dele, até porque Deus tinha um propósito para a vida dele, só precisava dar aquele tempo para ele se tratar, não é? Às vezes, Deus nos coloca em situações de revés para que nós possamos nos tratar com Ele e nos tratar, às vezes, até com outras pessoas, alguém da família, e parentes, etc., membros da sua igreja, do seu trabalho, isso não importa. O certo é que aquele tempo que Jonas ficou ali, ele ficou para ser tratado. E diz a palavra de Deus que ele, passados 3 dias, aquele peixe foi e vomitou em terra. A minha Bíblia diz que ele foi vomitado em terra. Não diz que foi praia,
pelo amor de Deus, nós estamos na escola bíblica dominical, aprenda uma coisa. Se você entrar num lugar e alguém estiver pregando sobre Nínive e te disserem que Jonas foi vomitado na praia de Nínive, sai correndo desse lugar, pelo amor de Deus, tá? Me desculpem, mas eu já ouvi isso, então por isso eu estou dizendo para vocês. Até porque Nínive não tem praia, né? Fica no Iraque, o Iraque nem mar tem, segundo me consta geograficamente. Bom, então, só que Jonas, quando ele foi chamado, ele já propôs no seu coração de não ir, porque ele odiava o povo de Nínive. O povo de Nínive, o Império Assírio, era um império inimigo do reino de Israel. Ele dominava intrinsecamente todos os povos ali daquele local. E não era iminente que algum dia o Império Assírio atacasse o povo de Israel, atacasse o reino de Israel. E ele sabia da maldade daquele povo, então Jonas não gostava daquele povo. E Jonas nutria um ódio por aquele povo. Bom, esse ódio foi o primeiro gatilho da desobediência de Jonas. Já começa por aí. Ele desobedece porque diz, eu não vou pregar, porque Deus é misericordioso mesmo. Ele deve ter pensado também assim. Já pensou, eu vou lá, faço, prego e eles se convertem? Aí como é que eu fico? E ele vai para outro lugar. Bom, então o grande problema de Jonas é o ódio que ele tem pelo povo de Nínive. Uma outra coisa interessante, e isso deve ter acontecido com alguém que está ouvindo isso aqui, essa palavra, porque já aconteceu comigo, né? E o tópico é quando não concordamos com o que Deus faz. Alguma vez já aconteceu isso na sua vida? Deus te manda fazer uma coisa, mas você não está afim de fazer aquilo. Você não concorda com Deus. Eu conheci uma pessoa, pasme, que disse para mim que ficou de mal com Deus. Uma não, duas. Pessoas diferentes, amigos diferentes. Ficou de mal com Deus. Ou porque Deus respondeu da forma que a pessoa não queria, ou porque não deu alguma coisa que aquela pessoa queria, ou porque mandou fazer alguma coisa e a pessoa achava que não deveria fazer. A Bíblia, ela é muito interessante nesse aspecto, porque Deus não pede a você para fazer nada. Ele te dá uma ordem. Não há na Bíblia em nenhum local, pelo menos que eu tenha conhecimento, de que Deus tenha pedido a alguém para realizar algum tipo de obra. Não, ele deu a ordem, vá, faça. Querem ver um exemplo? Eclesiastes 9:10, a primeira parte, diz o seguinte: tudo quanto vier à tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Quando Deus pediu a Jonas para ir lá, ele sabia que Jonas tinha capacidade para fazer aquilo. Mas era difícil. Ele sair do povo de Israel, ele judeu, ir lá para o Império Assírio, chegar lá e dizer para eles, olha gente, se vocês não se converterem dos maus caminhos de vocês, vocês vão morrer, esse povo vai ser todo destruído e vocês vão para o inferno. Imagina ele falar isso. Bom, então ele vai. Ele é vomitado na praia e ele consegue chegar lá em Nínive. E a pregação que ele faz, está em Jonas, no livro de Jonas 3:4, é mínima, é pequena, é sem graça, vamos dizer assim, sem expressão. Nínive é uma cidade relativamente grande, então consta no próprio livro
que se atravessaria em 3 dias. Eram 3 dias para se atravessar Nínive. Ele resolve pregar durante um dia. Eu não sei, não fica bem claro se ele atravessou toda a cidade em um dia só. Ele deve ter ido correndo, então, imagina ele sair correndo pregando, né? Essa pode ser uma vertente. A outra é, não, eu vou pregar um dia só e seja o que Deus quiser. Então, ele vai e a pregação é, em 40 dias, Nínive será destruída. Imagina o camarada chegar de Israel, entra na cidade e do nada ele começa a dizer, em 40 dias, Nínive será destruída. Ora, isso tudo, ele ainda guardava no coração a raiva por aquelas pessoas. Na verdade, ele estava pregando sem fé, ou pregando como se fosse uma destruição. Eu não sei se os irmãos se lembram que certa vez os discípulos propuseram isso a Jesus. Ah, Senhor, vamos, só hora faz uma oração aí, pede para descer fogo, para queimar esse povo logo de uma vez, que esse povo não merece viver, não é? Então, era mais ou menos isso que Jonas queria. Olha, a ira em si não é pecado. Até porque a própria palavra de Deus diz o quê? Irai-vos, mas não pequeis. O problema da ira é quando você deixa ela fazer um ninho na sua cabeça. Ela se transformar, ela mudar de ira para raiva, para ódio, ou até, vamos dizer assim, as vias de fato. Vamos dar um exemplo. Você está dirigindo o seu carrinho, leva uma fechada, ou você dá uma fechada num camarada sem querer, e o camarada xinga lá um baita de um palavrão, ofendendo a sua mãe. E aí você fica irado, mas você pode ficar irado e ficar quieto, deixar para lá. Poxa, o camarada falou isso sobre a minha pobre mãezinha. Mas e aí? Vou ficar com raiva, mas deixa para lá. Mas e se você parar e ele parar e a coisa se consumar numa briga, numa discussão maior, em xingamento, em ódio total? Aí já é pecado. Esse é o problema da ira. Então, nós temos, às vezes eu falei isso lá na classe, nós temos direito à nossa ira. Sim, temos. Porque nós vamos nos irar ao longo da nossa vida. Às vezes com coisas pequenas e às vezes com coisas grandes. Então, só que tem um remédio para a ira. E o remédio da ira é o perdão. Gente, a partir do ano de 2007, eu e a minha esposa, Beth, já trabalhávamos em encontro de casais desde 2003, mas em 2007 nós fomos chamados para dar um testemunho de perdão. E a gente descobriu ao longo de 2007 a 2019, já são 12 anos fazendo isso, algumas vezes por ano, né? Esse ano não, porque todos os encontros foram paralisados, que a maior causa de divórcio, de separação, de brigas, é a falta de perdão. É a ira acumulada que vai se transformando, vai se acumulando até se tornar uma coisa grande e que não tem volta. Assim é de pai para filho, tem de filho para pai, tem de irmão para irmão e vai por aí. Então, a Bíblia, ela nos recomenda o quê? O perdão. O perdão é uma cura. Jonas não tinha isso no seu coração. Ele não gostava daquele povo e não liberava perdão para aquele povo. Pois muito bem.
Já caminhando para o final, tem uma parte da lição que eu achei muito interessante, a frase como um todo, que diz assim: nunca se esqueça de que existem pessoas que não conseguirão resolver o problema sozinho, o problema do perdão, certo? Vão precisar de suporte humano, ou seja, além de Deus, vai precisar de profissionais para ajudar nesse trabalho. São os terapeutas, psicoterapeutas e assim vai. Tanto pessoas que trabalham só diretamente com aquela pessoa, como se for um casal, mas essas pessoas, elas são comissionadas por Deus exatamente por causa disso. E eu, por exemplo, eu fui aprender sobre perdão, como se dá o perdão, trabalhando num encontro de casais. Eu já fazia, mas um dia eu aprendi uma simples visão de uma pessoa que passou o seguinte: aquela pessoa teve um acidente quando era criança, cortou as costas e aquilo inflamou, aquilo causou um problema muito grande para ele e ficou bom, né? E agora, já uma pessoa de uma certa idade, quando ele olha as costas, ele vê aquela cicatriz, passa a mão na cicatriz, mas não sente mais dor. E aí ele diz assim: o problema é manter feridas abertas. Feridas abertas podem inflamar. Foi exatamente isso que aconteceu com Jonas. Quando Jonas passa pela cidade, ele fica lá de cima esperando o juízo de Deus. Só que o que aconteceu? Aquele povo, com essa simples mensagem de Jonas, se converteu, se arrependeu. Diz a palavra de Deus que do rei até os animais, todos ficaram sem comer e sem beber água num jejum, pedindo perdão a Deus, que talvez Deus se arrependesse e não os destruísse. E a palavra, no livro de Jonas, está escrito exatamente isso. Deus olhou, viu que aquele povo se arrependeu e ele se arrependeu. Eu acho assim de uma sutileza, uma coisa interessante. Deus se arrepende. Isso para mim é fantástico. Como Deus, sendo Deus, se arrepende de eu vou destruir aquela cidade. Não, eu me arrependo, eu não vou destruir aquela cidade. E não foi uma vez só que Deus se arrependeu na Bíblia, não. Né? Teve outras vezes. Mas isso é um negócio assim, para mim, fantástico. E aí Jonas, o que ele faz? Ele se revolta contra Deus. Ele se revolta contra Deus. O mais interessante desse livro, por isso que eu digo que ele é enigmático, é que no final dele, no capítulo 4, nós já estamos assim terminando, há um diálogo entre Jonas e Deus. Jonas diz para Deus: eu sabia que tu não ia cumprir com aquilo que tu disse, porque o Senhor é misericordioso. Lá na minha terra eu já tinha dito que o Senhor não ia destruir esse povo. Como se ele dissesse: esse povo merece, não interessa se ele se arrependeu. Só que Jonas, ele não entendia a misericórdia de Deus, que é uma coisa assim inexplicável. Se nós estamos aqui hoje, se você está aí do outro lado do vídeo, se outras pessoas que vão ouvir, se você quiser repassar, vão estar pela misericórdia de Deus. A palavra de Deus diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque se depender de nós seríamos consumidos. Se dependesse da nossa misericórdia para ter com outro,
não vai dar certo. Mas a misericórdia do Senhor, ela é infinita, ela dura para sempre. Então há um diálogo entre eles ali, e Jonas pede para morrer. Sintoma típico de uma pessoa deprimida. E qual é o título lá do início? A depressão por causa do ódio. Olha que ponto o profeta, o homem de Deus, Jonas não entendeu que aquela geração de 120 mil pessoas não se perdeu. O Império Assírio se perdeu, a cidade de Nínive se perdeu, ela bem tempos depois foi destruída, talvez pela sua malícia, mas aquele povo ali, naquela época, foi salvo pela graça e pela misericórdia de Deus. E Deus jamais vai permitir que qualquer um de nós seja pedra de tropeço para a salvação de alguém. Ele diz que a igreja dele, as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. E a igreja é o caminho da salvação. É o caminho da salvação? Não. A igreja é a rampa de acesso para o caminho da salvação. É ela que prega Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas quem prega isso? Nós. E nós somos quem? A igreja. Não é? E Jonas então termina, ele briga com Deus por causa de uma boboreira. Ele tem compaixão, Deus faz nascer, ele pede para morrer, né? Fica lá naquela, Deus tem piedade dele e manda uma semente, uma boboreira cobrir Jonas. Ele fica todo feliz, né? Aí da noite para o dia, Deus manda lá um bichinho, tocar na raiz, e a boboreira seca, vem o sol, queima a cabeça de Jonas, e aí ele fica indignado com Deus de novo. Ele reclama com Deus outra vez. Mas então me leva, me mata logo, eu quero morrer. Deus diz assim: como é que pode, rapaz? Você tem compaixão de um pé de abóbora e não tem compaixão de 120 mil pessoas que estavam perdidas e se arrependeram? Tudo por quê? Tudo por causa do ódio. Do ódio só se cura com perdão. Perdoar não é esquecer. Perdoar é saber o que aconteceu e não sentir mais dor por causa daquilo. É você, se você pode conviver com aquela pessoa, perdoando e conviver, conviva. Existe uma diferença muito grande entre amar, gostar e ter afinidade. São coisas completamente diferentes. Já imaginou quando a palavra de Deus diz assim, como mandamento: amar ao teu próximo, a Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo? Como é que você vai amar o próximo? Ano passado retrasado, houve uma série de mensagens em que o pastor Eduardo pregou sobre o próximo. E ele, no seu sermão, ele disse: como é que você faz para amar o seu próximo se o seu próximo for ruim? Ou for ruim para você? Mas você tem que amar. E você ama como? Orando por ele. Orando para que ele mude. Ou que você mude, quem sabe o ruim não é você. Então você precisa mudar. Dado essa palavra, não permita nunca no seu coração a guarda de rancor, de ódio, de mágoa. Tenha a sua cota de ira, mas tome cuidado com a sua ira. Até que ponto ela vai? Até que ponto ela vai poder te adoecer, te tornar uma pessoa indesejada, talvez. Mas a comunhão com o Senhor, a sua palavra, essa é que vai te dar o alívio, essa é que vai fazer todo o tratamento.
e libera perdão. Esse é o meu conselho, essa é a minha sugestão, e é a sugestão que está na palavra de Deus. Você foi perdoado pelos seus pecados, então você tem que também perdoar o seu irmão. Não é ser, não posso ser amigo. Tudo bem, seja um colega, não posso ser também. Abraão não foi para um lado, Ló foi para o outro. Continuaram sendo companheiros, um longe do outro. Não tem problema nenhum. Mas ódio não. Então, a depressão por conta do ódio. Esse é o título da nossa lição. Se você quiser pegar com a aurinha, a lição 8, para que você tenha um complemento melhor, você pode ficar à vontade. Vamos orar para nós terminarmos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela oportunidade que tivemos. Ó Pai, agradecemos por aquelas pessoas que vão ouvir essa palavra, para que elas possam tirar lições proveitosas para as suas vidas, assim como nós tiramos para a nossa. Abençoe esse final de semana, para que as tuas igrejas, empregando nos cultos presenciais ou nos cultos transmitidos pela internet, ó Deus, muitas pessoas possam se converter aos pés de Jesus. Te agradecemos por tudo e te pedimos tudo em nome de Jesus. Amém.